Salmo 112. O Salmo 111 fala do grande Pai, e este descreve seus filhos restaurados à sua imagem. O Salmo não pode ser visto como a exaltação do homem, pois inicia com louvai ao Senhor, Almeida Revista e Corrigida, e é destinado a dar a Deus toda a honra de sua graça, que é manifesta nos filhos de Deus. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 11. E se compraz nos seus mandamentos. A palavra hebraica aqui, chapetz, não sei como é que pronuncia isso, chapetz, é muito enfática e significa, na verdade, tomar aquilo que é seu prazer, e eu executo para o seu deleite. Pois o profeta faz uma distinção entre um esforço voluntário, imediato para guardar a lei, e aquele que consiste de mera obediência servil e coagida. João Calvino. Versículo 2. Será abençoada a geração dos justos. Os piedosos podem ser perseguidos, mas não serão abandonados. As maldições dos homens não podem privá-los da bênção de Deus, pois as palavras de Balaão são verdadeiras. Ele abençoou, não o posso revogar. Temer a Deus e caminhar de modo reto é nobreza mais elevada do que aquela que o sangue e o nascimento pode conceber. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 3. Na sua casa há prosperidade e riqueza. Se compreendemos a passagem de modo espiritual, vemos que é abundantemente verdadeira. Que riqueza pode se igualar ao amor de Deus? Que prosperidade pode antagonizar um coração satisfeito? Não importa que o telhado seja de sapé e o chão de pedra fria, o coração que se alegra com o favor do céu é rico em todos os desígnios da bem-aventurança. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 4. Luz, trevas. Enquanto estamos na terra, estamos sujeitos à treva tríplices. As trevas do erro, as trevas da tristeza e as trevas da morte. Para dissipá-las, Deus nos visita, por sua palavra, com uma luz tríplice. A luz da verdade, a luz do consolo e a luz da vida. George Orne. Ele é benigno, misericordioso e justo. Isto é dito sobre Deus no Salmo 111, versículo 4. E agora, as mesmas palavras são utilizadas sobre seu povo. Somos ensinados, portanto, que quando Deus transforma um homem justo, Ele o faz ser como Ele mesmo. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 5. Ditoso o homem que se compadece. Considere que o poder de fazer o bem é uma habilidade perigosa, a menos que a utilizemos. Lembre-se de que é Deus quem concede a riqueza e que Ele opera, e que Ele espera algum retorno adequado disso. Não viva de modo tão desumano como se Nabal e Judas estivessem novamente no mundo. Thomas Tennyson. Ele defenderá a sua casa em juízo. Lastimavelmente, alguns homens que professam ser bons agem como se tivessem abandonado seus sentidos. Isto não é religião, mas sim estupidez. A verdadeira religião é o senso comum santificado. Dar atenção às questões do céu não significa ser necessário negligenciar as questões da terra. Pelo contrário, aquele que aprendeu a interagir nos negócios com Deus deve ser mais capaz de negociar com os homens. Os filhos deste mundo frequentemente são, em sua geração, mais sábios que os filhos da luz. Mas não há razão por que este provérbio deva continuar sendo verdade. Charles Haddon Spurgeon. Há uma história concernente a diversos pais ancestrais que foram até Santo Antônio, perguntando-lhe que virtude levaria diretamente à perfeição para que assim um homem pudesse afastar-se das armadilhas de Satanás. Ele pediu a todos eles que dessem suas opiniões. Um disse que seria o vigiar e a sobriedade. Outro disse que seria o jejum e a disciplina. Um terceiro disse que seria a oração humilde. Um quarto disse que seria a pobreza e a obediência. E ainda outro disse que seria a piedade e as obras de misericórdia. Porém, quando todos se pronunciaram, sua resposta foi que todas estas eram de fato excelentes graças. Mas a discrição era a principal de todas.
e sem dúvida o é, sendo a própria auriga virtutum, a guia de todas as ações virtuosas e religiosas, a moderadora e ordenadora de todas as afeições, pois o que quer que seja feito com ponderação é virtude, sem ela é vício. Diz-se que alguns gramas de discrição valem por 1 quilo de aprendizado. Como o zelo sem conhecimento é cego, assim o conhecimento sem discrição é manco. Como uma espada nas mãos de um louco, capaz de muito fazer, apto para nada fazer. John Spencer. Versículo 6. Será tido em memória eterna as imponentes e estáveis pirâmides do Egito, não transmitiram à posteridade nem mesmo o nome daqueles que nelas foram sepultados? E o que fez o embalsamento, se não os lançar aleatoriamente e expô-los a todo mundo como espetáculos de maldade ou horror aos curiosos? Mas a piedade de Abraão, Jacó, Davi, Samuel, Ezequias, Josias e outros é celebrada até o dia de hoje. Então, quando as pirâmides afundarem e os mares deixarem de agitar-se, quando o sol, a lua e as estrelas deixarem de existir, o justo será tido em memória eterna. John Donne. Versículo 7. O seu coração é firme, estabelecido intrepidamente. Então Moisés, com o mar vermelho à sua frente e os inimigos egípcios atrás, Êxodo 14:13. Josafá diante da horda de invasores amonitas, 2 Crônicas 20, do versículo 12 ao versículo 15 e 17. Asa diante de Zera e seu exército, de 1 milhão de homens e 300 carros, 2 Crônicas 14, do versículo 9 ao versículo 12. Contraste e confiança destemida do Davi, perseguido com o sentimento assolado de pânico de Saul na invasão dos filisteus, ao ponto de recorrer à ajuda de uma adivinha? Como foram ousados os 3 jovens diante da fornalha ardente de Nabucodonosor? Como foi destemido Estevão diante do conselho? Basílio disse em resposta às ameaças de César Valente: tais perturbações deveriam ser direcionadas a crianças. Atanásio disse de Juliano, seu perseguidor: ele é uma névoa que logo desaparecerá. A.R. Fawcett. Versículo 9. Distribui e dá aos pobres. O que ele recebeu, ele distribuiu, e distribuiu àqueles que mais precisavam. Ele tem o reservatório de Deus, e de suas abundâncias fluem correntes de generosidade para suprir o necessitado. Se esta for uma das marcas de um homem que teme ao Senhor, há alguns que são estranhamente destituídos dela. Eles são grandiosos no ajuntar, mas muito lentos no distribuir. Desfrutam da bênção do receber, mas raramente provam a grande alegria do dar. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Talvez pensem eles que a bênção de receber lhes seja suficiente. Charles Adam Spurgeon. Versículo 10. O 10º e último versículo estabelece forçosamente o contraste entre o justo e o perverso, fazendo assim a bênção do justo figurar ainda mais notável. Geralmente vemos Ebal e Gerizim, a bênção e a maldição, colocamos uma contra a outra, para adornar ambas com solenidade ainda maior. O perverso vê isso e se enraivece. O ímpio deverá primeiro ver o exemplo dos santos para sua própria condenação e finalmente contemplará a felicidade do piedoso, e isto aumentará a sua miséria eterna. O filho da ira será obrigado a testemunhar a bem-aventurança do justo, ainda que a cena corroa seu coração. Ele se inquietará, lamentará e se pronunciará em ira, porém não poderá a impedir, pois a bênção de Deus é certa e eficaz. A visão de Cristo em glória com seus santos atormentará de modo inexprimível aqueles que crucificaram o Salvador e perseguiram os salvos, conforme lhes mostra as esperanças
e desejos de seus adversários todos concedidos plenamente, e os seus próprios desejos e planos se acabarão para sempre. Esta visão despertará inveja, que é vítima de si mesma, produzirá um sofrimento que não pode admitir consolo, dará à luz a um verme que jamais poderá morrer, e alimentarão os incêndios que nada poderá apagar. George Orwell. É propriedade do diabo não interpretar mal a natureza da virtude e considerá-la criminosa, mas sim odiá-la por esta razão, porque é boa e, portanto, plenamente oposta a seus planos. Os perversos, como seus próprios emissários, assemelham-se a ele nisto e lamentam por ter a imundície de seus vícios evidenciada por ser colocada próxima à luz do exemplo virtuoso. William Behrman. Ranger os dentes, triturar o justo entre seus dentes, caso fosse possível, e se consome. O calor de sua paixão o consumirá como cera que derrete, e o sol da providência de Deus o dissolverá. Como neve, finalmente, o fogo da vingança divina o consumirá como a gordura de carneiros. Quão terrível deve ser esta vida, como a lesma que derrete conforme avança, deixando uma trilha pegajosa para trás. Charles Haddon Spurgeon. Este salmo é um banquete de sabedoria celestial, e como Basílio fala de outra porção das Escrituras, assemelhando-a a uma loja de um boticário, assim pode este livro de Salmos ser adequadamente comparado a esta loja, em que há diversos tipos de medicamentos, onde todos os homens podem encontrar o que lhes é conveniente para sua doença. T.S.